Olá a todos que estão visitando o canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Vamos aqui para mais uma notícia, antes da aula de filosofia atomista aqui nas quintas-feiras que ocorre no Instituto. No vídeo anterior, né, eu falei sobre a CNBB, né, vai ter um documento, vai analisar um documento, né, que é uma análise de conjuntura sobre a polarização, né, e o Rafael me fez chamar a atenção que quando ele usou o termo pentecostalismo, né, o padre Demore usou o termo pentecostalismo, isso poderia significar as denominações mais carismáticas dentro da Igreja Católica. Faz sentido. Né? Então, de fato, ficou ambíguo. Mas a gente vai ter seja como for, né? Isso aí se traduz no espectro político de votos mais à direita. Né? Mas, volto a falar, né? O interessante ali observar é que a polarização dentro da igreja não se dá por causa da política, senão que parece o oposto. A polarização na política é um reflexo da crise da igreja. Não digo da polarização da igreja, mas da crise da igreja. Né? Que daí está se dividindo em diferentes grupos e isso acaba, né, indo para o campo político. Né? Mas, vamos aguardar aí, né? E para ter mais precisão, né, em relação ao relatório. Aquilo ali foi uma mera notícia ali de que no máximo 5 parágrafos ali, então, e o documento parece ser muito mais extenso. Né? Geralmente as análises de conjuntura da CNBB tem umas 15 páginas, né? Elas são sintéticas, né? Mas elas não são, como é que é, elas buscam assim uma determinada definição, né? Ela não é jogada ao esmo, assim, não é tipo feita por estudante do DCE, por exemplo, né? Bom, detalhe, né? Por mais que você possa desconfiar delas, né? Inclusive no site do Instituto Santo Atanásio, se você pesquisar um artigo meu, vai chegar assim, a análise de conjuntura da CNBB é muito ruim, né? Eu estava analisando um documento de análise de conjuntura política, né? Do padre Demore eclesial e pastoral, né? Estava vendo da política, né? E que, beleza, né? Qual que era o problema da análise de conjuntura deles, né? É que ela era parcial, né? Ela só metia o pau na direita e não conseguia perceber que a própria esquerda tinha os mesmos problemas que ela estava acusando na direita. Né? Então foi mais ou menos isso. Então, é aquela coisa, é ler e fazer críticas justas e honestas, né, em relação ao documento. E não entrar no oba-oba de ficar xingando gratuitamente e ficar causando polêmica aí na internet aí, que só causa mal. Mas, e por falar em causar mal, né, tudo isso, esse preâmbulo, né, para noticiar, né, algo que saiu na Info Católica, que no dia 29 de março, né, então ontem no caso, estou gravando na quinta, né, dia 29 de março foi na quarta-feira. Ontem amanheceu Roma coberta com alguns curiosos cartazes que o Papa talvez possa ver desde sua própria janela e que fazem parte de uma campanha para reivindicar o rito tradicional ameaçado por tradições custódia e as disposições que endureceram o anunciado no moto próprio. Né? Então, veja, a gente já tratou também há uns vídeos atrás, né, em relação à controvérsia que está acontecendo em torno da missa tridentina, os rumores de que está para sair uma carta pastoral agora, nessa Semana Santa, semana que vem, restringindo ainda mais a missa tridentina, né? E o pessoal de Roma agiu e instalou aí outdoors pela cidade, né? Para tentar dissuadir o Papa de que, tipo, não, por favor, Papa, não faça isso, né? Os cartazes são de 4 tipos diferentes, alguns em inglês. Em geral, se trata de algumas poucas dezenas. Sob uma ampla banda verde com os lemas Por amor ao Papa, pela paz e pela unidade da Igreja e pela liberdade da missa tradicional em latim. Destaca uma pintura antiga que representa São Pio V, assim como os rostos dos papas João Paulo II e Bento XVI, informa o blog Messa em Latino. Junto às imagens dos papas, citação de suas obras, um extrato do Coprimo, um extrato da locução de João Paulo II, um extrato do moto próprio Sumoro Pontífico e uma carta aos bispos que o acompanha. Um QR Code se refere a uma página do site do CNSP.
O comunicado de imprensa, publicado há pouco pelo comitê organizador, diz: desde essa manhã, durante 15 dias, algumas dezenas de cartazes dedicados à liturgia tradicionais permanecerão em pé junto ao Vaticano. O comitê de promotores que participam, título pessoal, embora provenham de diferentes realidades católicas, e aí ele cita aqui, né, quiseram tornar público seu profundo apego à missa tradicional, precisamente quanto parece que a sua extinção está planejada. Pelo amor ao Papa, para que esse se abra paternalmente a compreender aquelas periferias litúrgicas que já há alguns meses já não se sentem acolhidas na igreja, porque encontram na missa tradicional a plena e completa expressão da fé católica. Né? Citação do Bento XVI, né? Aqui, ó. O que era sagrado para gerações anteriores continua sendo sagrado e grande também para nós, e não pode ser repentinamente proibido por completo ou inclusive julgado como danoso. A crescente hostilidade para a liturgia tradicional não encontra justificativa nem a nível teológico nem pastoral. As comunidades que celebram segundo o missal de 1962 não são rebeldes à igreja. Ao contrário. Abençoados por um crescimento constante de vocações fiéis e sacerdotais, constituem um exemplo de perseverança constante na fé e na unidade católicas, em um mundo cada vez mais insensível ao evangelho e em um tecido eclesial cada vez mais dócil aos impulsos disruptivos. Então, né, daria para continuar aqui, mas em essência é essa notícia, né? Estão botando cartaz, outdoor lá por Roma, né? E veja, né? Não é com uma postura beligerante, né? Muito pelo contrário. Os católicos tradicionais muitas vezes são vistos como, né, extremistas, etc. Mas não, eles querem a paz, eles querem a unidade da igreja, né? Não querem ficar arrumando confusão deliberada. Né? E veja, vários católicos de diferentes denominações tradicionais se juntaram, né? Ou seja, aqui tem um exemplo de ação fraterna, né? De ação fraternal no sentido católico do termo. Né? Ou seja, são todos irmãos em Cristo, né? Para que uma má decisão para a igreja não seja tomada. Porque a missa tridentina é benéfica à igreja. Os frutos dela a gente vê, né, que o mais visível deles é aumento de vocação. E os católicos que participam da missa tridentina, você veja, né, se o modernismo tivesse correto, só se interessaria pela missa tridentina uns velhos nostálgicos. Seria só velho. Agora, você vai em qualquer comunidade tridentina do mundo, a maioria das pessoas que estão lá são jovens. Jovens casal. Ou seja, são pessoas que redescobriram a fé através da tradição. Né? Que está sendo sufocada e omitida por esse modernismo aí que já faz mais de um século está parasitando a igreja católica. Então, a missa tridentina, né, ajuda muito, né, para que as pessoas cresçam na sua devoção, aumente a sua fé, aumente a sua esperança e aumente a sua caridade. E você veja, o Bento XVI foi muito claro. Pô, é uma missa de séculos, como é que de repente ela se tornou danosa? Não existe isso. Né? Ela tem que ser, esse rito tridentino, ele tem que ser venerado. Em paralelo, né, enquanto essa notícia, o Papa Francisco está internado, teve problemas respiratórios, né, está no hospital lá fazendo terapia, né, sendo assistido pelos médicos, né, e vamos rezar pelo Papa, não só para que ele não tome a má decisão, né, de prejudicar, né, o rito da missa tridentina, os apostolados em torno a esse rito, e vamos torcer também, né, rezar para Deus pela sua recuperação. Viva Cristo Rei!